Alô, gente! Chegamos então à última aula desse módulo. Vamos falar de epilepsia na sala de emergência. Na verdade, eu vou me ater ao tratamento dos estados epilépticos, que, embora raro, ele tem alta chance de mortalidade, alto índice de mortalidade, chega a 30% nos melhores serviços. O tratamento tem que ser agressivo e imediato. E se você comer bola, você pode estar condenando esse paciente a ter uma sequela, na melhor das hipóteses, tá? Então vamos lá, 30% de mortalidade, não contando com aqueles pacientes que saem com sequelas neurológicas. Não gostaria de falar de classificação das epilepsias, das crises epilépticas, porque não tem relevância para vocês enquanto clínicos gerais, ok? Mas é importante que vocês tenham alguma noção de algumas definições. Por exemplo, o que é uma crise epiléptica? É a ocorrência transitória de sinais ou sintomas decorrentes de uma atividade neuronal anormal, excessiva ou síncrona do cérebro. Ou, como eu explico para o paciente e para a família dele, crise epiléptica é quando um grupo de neurônios começam a ter descargas elétricas anormais e que vão provocar um sintoma de acordo da origem desse foco, desse grupo de neurônios. Então, por exemplo, se esse grupo de neurônios anormais ou o foco epiléptico está no lobo temporal, ele vai ocasionar crises comportamentais, as antigas chamadas crises espaciais complexas, que hoje chamamos de crises descognitivas ou disperceptivas. A pessoa para o que está fazendo, tem uma parada comportamental, ela tem automatismos, ela mexe com a boca, mexe com as mãos, pode andar sem ter um objetivo naquele caminhar, ela tem um olhar vago, tá? Pode falar frases conexas ou emitir sons ininteligíveis. Então, isso é um tipo de crise temporal, quer dizer, a pessoa não baba, não convulsiona, não tem nenhuma manifestação motora assim muito relevante, ok? Se a pessoa tiver esse grupo de neurônios anormais no lobo occipital, ela vai ter manifestações visuais que podem até inicialmente se confundir com uma aura migranosa. Lembram das auras migranosas? Também aqui nós podemos ter micro ou macropsia, podemos ter hemenopsias, podemos ter visualização de luzes coloridas, ok? Outra definição importante é a da crise provocada, antigamente chamada crise sintomática, decorrente de uma causa imediata e identificada, ou seja, um distúrbio metabólico. Uma pessoa com sódio de 150, ela pode ter várias crises convulsivas, mas não necessariamente ela vai ter epilepsia. Então, qual a importância disso? Que nós não vamos passar medicamento para ela continuar tomando. Pode até fazer ali para abortar a crise, mas ela não vai fazer um tratamento profilático dessa crise. Crise convulsiva febril, que acomete crianças entre 6 meses e até 5 anos de idade, sempre em vigência de febre. Também não é considerada epilepsia, é considerada crise provocada. Abstinência a drogas, insulto neurológico agudo, por exemplo, AVC. Às vezes o AVC ele abre o quadro com crise convulsiva. Existe uma relação temporal entre o desencadeante e a crise, que pode acontecer até 7 dias. Por exemplo, na abstinência alcoólica, é um etilista crônico e de repente ele para de consumir álcool dentro de 7 dias, juntamente com o quadro de abstinência alcoólica, delírio tremens, confusão mental, ele pode ter uma crise convulsiva. Até 10% da população terá uma crise provocada na vida. Um traumatismo craniano, por exemplo, a pessoa sofre um acidente, tem um traumatismo craniano e ela pode ter uma crise convulsiva. Se a crise dela for logo em vigência do trauma, nesse caso, ela tem uma crise provocada, não é uma epilepsia. É claro, gente, quando eu falei que esse fator pode ter acontecido até nos últimos 7 dias, vai depender do fator causal, tá? No caso de um traumatismo craniano, por exemplo,
ele tem que ser imediato, ele tem que estar relacionado temporalmente. Ah, eu bati com a cabeça há uma semana e tive uma convulsão. Não tem a ver com TCE, ok? Crise não provocada é quando não há causa conhecida para a crise. Então, se a pessoa tem, lá na frente a gente vai ver na definição de epilepsia, se a pessoa tem 2 ou mais crises não provocadas, aí sim eu posso chamar de epilepsia e aí vai precisar fazer um tratamento profilático. Convulsão é um termo genérico popular para se referir a uma crise motora generalizada, geralmente tônico-clônica. Então, quando o paciente se refere à convulsão, ele pode estar se referindo a uma crise epiléptica tônico-clônica, ou pode estar se referindo a uma crise dissociativa, uma crise distônica. Então, assim, por isso que é muito importante a gente perguntar os meandros da crise, o que estava acontecendo antes da pessoa perder a consciência, como foi essa crise, tá? O que é uma crise não convulsiva? É uma crise ou um estado epiléptico sem relevante atividade motora. Por exemplo, tem o vídeo do Ipos que eu postei, em que a única manifestação são umas contrações palpebrais mínimas e uma dilatação e contração da pupila. É uma manifestação autonômica, tá? Outro tipo de crise não convulsiva é a antiga crise parcial complexa, que hoje chamamos de crise desperceptiva. É uma crise não convulsiva, ok? Então, definição de epilepsia é uma desordem cerebral caracterizada por uma predisposição persistente a gerar crises epilépticas e pelas consequências neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais dessa condição. Para sua definição clínica, é necessário que a pessoa tenha tido pelo menos 2 crises não provocadas, com intervalo maior que 24 horas entre elas, então não vale ter 2 crises não provocadas no mesmo dia, em tese, a gente considera que é uma só, ou uma crise não provocada e alto risco de nova crise nos próximos 10 anos. Por exemplo, um paciente com tumor cerebral numa área epileptogênica. Por exemplo, um paciente que descobriu que tinha um meningioma parietal direito, bem cortical, bem na bordinha do lobo parietal, teve uma crise motora. Ela fez uma tomografia ou ressonância e apareceu aquele meningioma. Vai ter grande chance de ter ela continuar tendo aquela crise. Então, ela vai se tornar uma pessoa epiléptica, portadora de epilepsia. E é interessante como o termo epiléptico é um termo muito de uma percepção negativa na população. Então, o paciente prefere ser diagnosticado como diabético do que como epiléptico, embora a taxa de mortalidade decorrente das complicações de uma diabetes seja muito maior do que de uma epilepsia. Mas existe esse preconceito historicamente ligado entre os portadores de epilepsia. Isso remonta principalmente da Idade Média, onde era relacionado com fatores demoníacos, possessões. Mesmo na antiguidade, desde os tempos bíblicos, muitos eram submetidos a sessões de exorcismo, porque estariam tendo crises epilépticas. Apesar de dizer que eu não vou falar de classificação de crises, mas tem algumas coisas algumas definições que vocês têm que saber para não falar besteira, tá? Então temos crises generalizadas e focais. As generalizadas são aquelas, em tese, que envolvem os 2 hemisférios, ok? As focais são aquelas que se originam em um grupo de neurônios limitadas a um hemisfério. Elas podem ser apenas um grupo único, mas podem ter vários grupos localizados de forma mais ampla. Mas, se estão em um hemisfério, elas são chamadas de crises focais. Para cada tipo de crise, o início do ictus é consistente de uma crise para outra. Ou seja, o que eu falei das crises de lobo temporal, elas são características, são diferentes das crises de lobo occipital. São diferentes das crises que começam na amígdala, que começam com uma sensação de medo. A pessoa tem uma sensação de medo, é diferente da crise de pânico, porque elas duram segundos. Ela tem uma aura de medo intenso e aí evolui para
uma crise descognitiva ou mesmo uma crise versiva, em que a pessoa tem uma versão óculocefálica para um dos lados e que pode generalizar para os dois hemisférios e a pessoa passa a ter a convulsão tônico-clônica generalizada. Uma pergunta que frequentemente me fazem é se pode ter uma crise parcial tônico-clônica. Pode, pode, mas aí não vai ter comprometimento da consciência. Em tese, as crises generalizadas têm comprometimento da consciência. Para envolver os dois hemisférios, ela perde a consciência, porque aí você compromete a formação reticular de ambos os hemisférios. Então, quando você só compromete a formação reticular, que é responsável pela consciência, quando você compromete apenas um lado, o outro está lá para segurar a onda. Mas se você compromete os dois, então você tem uma alteração da consciência, a pessoa tem amnésia, ela não lembra. Agora, quando é uma crise focal, ela geralmente ela percebe, ela fica acordada tendo aquela crise parcial. Então temos aqui, das crises generalizadas, nós temos as tônico-clônicas, que são as ditas convulsões. Temos convulsões generalizadas clônicas, a pessoa não chega a ter aquela extensão tônica. Pode ser só tônica, não tem aquela crise clônica, que é a contração ritmada do músculo. Atônica, ou seja, ela perde o tônus. Mioclônica, vocês vão ver exemplos de mioclonias no vídeo. E ausências, típica, atípica ou com achados especiais. As crises focais geralmente não têm prejuízo da consciência, mas podem ter se elas forem as antigas crises parciais complexas, hoje chamada de crises desperceptivas, e podem evoluir para a crise convulsiva. E tem aquelas crises que a gente não sabe se começou focal, se já começou generalizada. O que nós vamos falar hoje é tratamento do estado epiléptico, ou status epilépticos, ou ainda estado de mal epiléptico. Mas isso aí a gente vai falar na próxima aula, vou terminar aqui.